A necessidade de prestar contas é inerente ao setor público. Quanto mais importante é a função pública, maior é a obrigação de explicar o que se está fazendo, como, por que se faz e quanto se gasta. Esse imperativo é resumido pelo termo da língua inglesa accountability, muito conhecido na teoria, mas nem sempre posto em prática. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e as nossas convidadas são a professora do curso de Administração Pública da UDESC, Paula Kirchhomer, e a consultora em Accountability Social, Florência Gerzovic. Sejam bem-vindas ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada, Gutierrez. Professora Paula, para a gente começar a entender, existe esse termo accountability, que é um termo mais amplo, e também o accountability social, que é um pouco mais estrito. Qual a diferença e o que significa cada um desses termos? Bem, então, esses termos hoje em dia se discute bastante no contexto brasileiro, ainda sem traduzi-lo para o português. Esse é um debate também de por que é difícil a gente traduzir, porque é uma noção complexa. Accountability envolve a questão de transparência, envolve a questão de controle, de responsabilidade, de sofrer também uma consequência quando você não cumpre algo que foi prometido, ou também de ser premiado quando você cumpre ou supera as expectativas. E envolve, sobretudo, o que você falou no início, se a administração pública ela está fazendo um bom uso do poder que lhe é atribuído pelos cidadãos, não é? Ou por alguém que, digamos, te delega uma responsabilidade. E no Brasil, a gente tem ainda uma tendência a pensar a accountability num sentido bastante formal, limitado aos órgãos de controle, às leis e a esse arcabouço legal. Essa seria a accountability num sentido mais tradicional, sem o social. Quando a gente coloca esse adjetivo social, a gente quer enfatizar que esse processo precisa do envolvimento do cidadão, seja o cidadão individualmente, por exemplo, fazendo vigilância, controlando o exercício da administração pública, mas sobretudo por meio de associações. Quando a gente tem aí associações da sociedade civil, conselhos também, participação em conferências, são canais de articulação entre a estrutura estatal, seja a estrutura de controle, mas a própria estrutura de prestação de serviços públicos e o envolvimento em permanente contato, em diálogo, em construção conjunta com os cidadãos e as organizações da sociedade civil. Então, quando essa relação é permanente, a gente chama de accountability social. Essa ideia, né, do accountability social, ela tem muito a ver com a qualidade de uma democracia. Exatamente. Então, a ideia de que quanto mais avançada é uma sociedade em termos da sua cultura política, mais essa noção de que é preciso prestar contas, né, de que é preciso ser transparente, que é preciso cumprir o propósito público, fazer bem feito o serviço público, o bem público. Então isso passa a ser algo incorporado ao nosso dia a dia. Então tanto os governantes se sentem responsáveis por prestar contas, justificar quando atingiram ou não atingiram uma meta, e o cidadão se sente responsável também por cobrar justificativa, né, e por se envolver na solução do problema. Não é uma posição confortável também para o cidadão de simplesmente dizer, você fez ou não fez, ou demandar justificação. Isso é um papel importante, mas não para aí. Quer dizer, uma vez que não cumprimos o que esperávamos, o que pode ser feito? Como podemos trabalhar juntos para melhorar a qualidade da administração pública? Existem várias formas de accountability. O cidadão, ele pode procurar, ele pode participar, procurar se informar e fiscalizar o poder público, assim como o poder público também tem algumas ferramentas para prestar contas. Exatamente. Então tem toda uma estrutura de controle, né, do próprio aparato estatal, aí entra o controle parlamentar, que é muito importante, a função fiscalizatória do legislativo, o controle interno, tanto das prefeituras como no governo federal, em órgãos como a CGU, por exemplo, o controle externo do Tribunal de Contas, mas que também é parte da estrutura estatal, enfim, ouvidorias, né, órgãos de controle que tem esse fim específico e que entre eles precisam colaborar também, porque cada um tem uma função, mas que elas se complementam. Então é importante que haja essa complementariedade. Mas sem a participação das organizações da sociedade civil, esse controle muitas vezes vira uma coisa meramente formal ou um fim em si mesmo. Então por isso que é muito importante que a sociedade esteja envolvida em articulação com esse sistema de controle. Como é que esse processo histórico, como é que surgiu o termo accountability, como é que ele surgiu no Brasil, inclusive, como é que a
gente se adaptou a essa ideia? No Brasil é um tema recente, relativamente recente, que vem com o processo de redemocratização dos últimos 25 anos, mais ou menos, e que é um termo que ainda, né, como a gente nem tem a tradução, não tanto se diz porque seja difícil mesmo traduzir com um termo único, porque mesmo na língua inglesa é um termo complexo que significa várias coisas, mas sobretudo porque ainda não é uma noção incorporada no nosso dia a dia. Essa noção de que sim, se você tem poder, você é natural que você preste contas, você não precisa que alguém demande, né? Você se sente compelido a prestar contas. Então, quando a gente tiver isso como algo corriqueiro, que é parte da nossa cultura política, a gente já pode dizer que esse termo está incorporado à nossa cultura democrática. A Florência participa de um programa do Banco Mundial, né, que é o Global Partnership for Social Accountability. E você conhece essa questão do accountability em diversos países do mundo, da América Latina, e eu queria saber como é que o Brasil está nesse quesito y o que a gente precisa ahí mejorar. Yo creo que en Brasil lo que hay es, como decía Paula, este proceso de a poco y difícil de tratar de hacer que la democracia sea de diario, ¿no? Que no sea una cosa de que solo uno va y vota y que la participación sea tanto en el proceso de formulación de políticas públicas, de monitoreo de las políticas públicas, como de control de las políticas públicas por parte de los ciudadanos. Y creo que en mucho de América Latina uno ve lo mismo, ve que los procesos de democratización llevaron a muchos movimientos sociales y a otros líderes a pensar que solo con el voto no alcanzaba. Ahora, en otras partes del mundo y en algunos lugares de América Latina, lo que uno ve es un empuje por mayor participación y mayor accountability social que viene de la mano de muchos donantes externos, que ven que no alcanza con el apoyo que están dando estos países para que los dineros que están poniendo en los países realmente lleguen a mejor desarrollo social, mejor salud, mejor educación. Y entonces hay un empuje para mejorar la transparencia del gasto de esos recursos y la eficiencia a través de incentivar la participación ciudadana. A questão da participação cidadã na América Latina, ela é espontânea? Você estava falando, muitas vezes ela é incentivada. Como é que está a América Latina? Falta educação para as pessoas terem mais interesse para participar mais desse processo? Yo no sé si es educación, creo que lo que hay es que la gente está ocupada con muchas cosas en su vida. Y entonces, es difícil entender cómo si uno paga impuestos, que realmente el impuesto que uno paga pasa por muchos canales muy complejos para llegar hasta ser un médico en un hospital o un libro en un colegio. Y entonces es difícil mucho para los ciudadanos priorizar entre todas las cosas que tienen, y después también creo que es muy frustrante si uno piensa que uno invierte su tiempo en tratar de controlar o mejorar el servicio público y después eso no necesariamente lleva a una solución del problema que uno tiene. Entonces me parece que parte del desafío que tienen las organizaciones que tratan de movilizar a la gente es tratar de generar ese diálogo de que hablaba Paula, ¿no? Es cómo movilizamos a la gente para que esté involucrada de un modo que va a tener una solución. Y no la movilizamos, la gente pide algo y después no pasa nada y la gente se vuelve frustrada a su casa. O que é interessante é que, enquanto a Florência estava falando, eu me dei conta que você falou da complexidade do processo e que muitas vezes, como para quem está de fora é muito complexo, você não sabe como pode ajudar. Mas aí a accountability social, ao propor esse envolvimento da população, você passa a entender o processo. E ao entender o processo, você tem mais chance de ajudar a melhorar o processo, por exemplo, para melhorar a qualidade da saúde ou da educação. E você vê um papel para o cidadão aí, né? Tanto em demandar melhor desempenho do setor público, no que lhe cabe, mas também vê em como ele pode entrar nesse processo e transformá-lo.
Preciso também simplificar o processo, Exato. desburocratizar o processo para que o cidadão possa entender melhor como é que porque o quando você torna que muito paga, complexo, você afasta, né? Então, se você simplifica, você convida ao envolvimento. No es solo simplificar, sino, digamos, hay veces que se puede simplificar, hay veces que, y es cierto que en Brasil hay muchos procesos muy complejos, pero también es cierto que ahí me parece que tiene un rol, y quizás en Brasil se ha visto más que en otros lugares, el funcionario público, y cuando hay un funcionario público que de verdad le interesan estos temas, para colaborar con el ciudadano, para enseñarle al ciudadano cómo es que, bueno, si un observatorio social junta una cantidad de datos sobre cómo se gastó el dinero en un lugar, para que eso después, bueno, quizás una auditoría puede tomar esa información. O al revés, si una auditoría formal se hace en el Estado federal, que haya un grupo de ciudadanos, de periodistas que después tomen esa información y vayan y usen esa información para reclamar mejor uso o para sugerir ideas para mejorar cómo es que se está gastando el dinero. Entonces, aí es el diálogo, eso es lo que es especialmente interessante para mim. São muitos desafios aí a serem vencidos. Eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente volta em instantes a discutir o accountability social. Até já. Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o accountability social. Nossas entrevistadas são a professora de Administração Pública da UDESC, Paula Kirchhomer, e a consultora em accountability social, Florência Gerzovic. Professora Paula, Florência estava falando no primeiro bloco sobre essa questão do Brasil, né? Recentemente a gente teve as manifestações no ano passado, as pessoas elas estão mais envolvidas e mais interessadas no que está acontecendo no poder público. Você acredita que isso tem a ver com a internet, o advento da internet, as informações estão circulando mais rapidamente, isso facilita o accountability? Eu acho que de fato a internet ela facilita, né? Ela é mais um canal, mas que na verdade ele prolifera, ele tem repercussão porque existe realmente uma articulação muito forte no âmbito da sociedade brasileira que já vem de alguns anos, né? De um conjunto grande de organizações da sociedade civil, mas também canais de articulação da sociedade com o Estado. Nós temos vários canais. Então os conselhos, por exemplo, as ouvidorias, as conferências, programas em parceria entre órgãos de controle, por exemplo, e observatórios sociais. Então tudo isso já vai formando uma base, né, de articulação que é muito importante para a accountability acontecer, porque você precisa ter, como dizia a Florência, né, também servidores públicos interessados em abrir o governo para esse diálogo, para que uma informação que é produzida num órgão ganhe repercussão na sociedade, que as informações que a sociedade produz alimentem esse sistema de controle. Então, às vezes a gente fica um pouco pessimista, mas o Brasil também tem avançado bastante nos últimos anos. É um processo de evolução, não é um processo rápido, mas que está em andamento. Né? Florência, você participa então desse programa do Banco Mundial. Gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona. Ok, yo asesoro en determinadas cosas a este partnership, esta parcería, creo que dicen en portugués, dentro del Banco Mundial, que tiene dos maneras de trabajar. Una manera es que da financiamiento a organizaciones de la sociedad civil para que implementen proyectos colaborativos entre el Estado y la sociedad civil para mejorar accountability en sus países. Eso solo el banco financia si los gobiernos han aceptado ser parte del programa, y lamentablemente Brasil el gobierno no es parte del programa aún, quizás en el futuro. Pero hay otra parte que sí, digamos, sí está abierta a todo mundo, que tiene que ver con generar más aprendizaje e intercambios de experiencias sobre accountability social, cómo se hace, cómo uno puede ayudar y aprender de otros. Y entonces uno de los canales más importantes para eso es un portal de internet que en su mayoría está en inglés, pero
quizás si empiezan a escribir brasileños, a compartir un poco de lo que hacen, sé que hay también otros usuarios que hablan portugués y quizás sería bueno que intercambiaran, pueden poner documentos, pueden participar de foros de discusión, y quizás contar un poco del trabajo que hacen en Brasil, compartir sobre los desafíos que están teniendo. Quizás hay gente en otras partes del mundo que puede ayudarlos a pensar, ¿no? Cómo mejorar. Com certeza é uma oportunidade muito importante, né, professora? Eu estou aqui até mostrando, fazendo propaganda dessa plataforma. Para as pessoas que estão nos assistindo poderem acessar e participar. Exatamente, a gente ficou muito motivado em participar de um evento recente desse programa, porque a Florência, inclusive, foi uma das responsáveis por isso, porque ela viu um texto nosso aqui do grupo de pesquisa Politeia sobre esse tema, falando das experiências brasileiras, que é exatamente, a gente tem uma riqueza de experiências e é um dos compromissos nossos também, enquanto professores, pesquisadores, sistematizar, né, e ajudar a disseminar a aprendizagem gerada pelas experiências brasileiras também com outros países e aprender, né, compartilhando por meio dessa plataforma e também com parcerias com outros países, para que a gente possa aprender mais sobre como construir a accountability. Dessas experiências, quais você cita para a gente hoje como exemplos? Então, um dos exemplos que a gente trabalhou é a dos observatórios sociais, que tivemos algumas experiências que nasceram no estado do Paraná e que rapidamente se disseminaram para cidades catarinenses, inclusive. Aqui no Conexão Pública a gente já fez programas sobre os observatórios. E a ideia é exatamente essa, são organizações que se articulam de cidadãos, alguns são servidores públicos também, que controlam, enfim, observam o que se passa na administração pública, mas também ajudam, colaboram, trabalham em parceria com os governos locais para resolver os problemas que eles identificam. Então, tanto acionando o sistema de controle institucional, mas também mobilizando a sociedade para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Quer dizer, não é apenas fiscalizar, mas também fornecer ideias, inovações para encontrar soluções. Exatamente. Né? E, Florência, no mundo, como é que está o accountability? Accountability es algo muy difícil de hacer, eso no es difícil solo en Brasil, es una tarea compleja que lleva mucho esfuerzo y a veces se vuelve, hay que pensar en la política y en las cuestiones muy técnicas del funcionamiento de la rendición de cuentas, ¿no? En general, en muchos países del mundo lo que pasa es que no es una cosa tan orgánica como quizás fue en Brasil, y entonces por esto que les decía de que son muchas veces los donantes que han influido, tiene más que ver con el uso de herramientas muy específicas por un periodo de cortito de tiempo. Entonces, por ejemplo, en Filipinas hay un caso muy famoso que también ha durado muchos años, de una ONG que ha movilizado a grupos de Boy Scouts para monitorear por qué no llegaban los libros que mandaba el gobierno central supuestamente a las escuelas. Entonces van a las escuelas y se fijan qué libros llevan, qué libros no llevan y juntan información sobre eso. También hay plataformas en internet, como tú decías, donde la gente puede calificar si la escuela es buena. Hay scorecards que usa la gente para ver cómo es la provisión de salud. Bueno, cuando va a la unidad al punto de salud, bueno, en el punto de salud están los médicos los atienden. Entonces, cuando hay un problema, como escuchaba el otro día aquí en Brasil, ¿no? Que en muchos hospitales no están los recursos que deberían estar. Bueno, ¿qué puede hacer la sociedad civil para ir y estar ahí y no solo esperar que el Tribunal de Cuentas cada tanto haga una auditoría? Hay algo que uno puede hacer en juntar esa información y en buscar soluciones, ¿no? É um processo difícil, mas que está cada vez mais à tona, né? As pessoas estão discutindo, estão mais interessadas em participar, sem dúvida. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigada. Vamos seguir trabalhando e aprendendo. Com certeza. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.